fizemos a Ti com muito amor e carinho, e o Senhor tocou no nosso coração, quebrou as fortalezas do inferno, os pecados nossos também foram despedaçados nesse período de louvor ao Senhor. Eu senti a Sua presença, o Seu amor no meu coração, senti uma paz, uma transcendência que não é costumeira na nossa vida cotidiana. Então isso me leva a crer e acreditar que o Senhor já fez presença nesse lugar, e o Senhor está aqui, Pai, para poder ser resposta para a vida dessas pessoas aqui estão, para trazer desbloqueio, perdoar pecado, trazer cura, trazer milagre, trazer novas revelações, visões, transcendência, e mudar o coração e a vida desse povo, abastecer o combustível de esperança, de fé e amor no coração de cada um de nós. Pai, se houver algum demônio que, por alguma aventura, foi capaz de suportar uma adoração de longa escala assim, de poder assim, que a Sua misericórdia possa retirá-lo desse lugar, que esse lugar possa estar sujeito à Sua presença. Também peço a Ti, Pai, que a mente de cada um dos meus irmãos esteja junto aqui comigo. Estudando sobre a mente, eu entendo, Pai, quão complexo que é isso. E sei como o diabo pode manipular, pode tirar a pessoa desse lugar e levar ela no passado, no futuro, em outros lugares, na Casas Bahias, tirando o objetivo e o foco desta noite. Então eu te peço, Pai, proíba esses canais, essas frequências de serem alcançadas pelo império das trevas. Santifica, Pai, cada frequência que está nesse momento fluindo no mundo espiritual. Também te peço a Ti, Pai, que eu venha ter o governo nesta noite e venha conseguir governar essa frequência dos meus irmãos também. Que eu venha conseguir despejar, colocar dentro do espírito deles a palavra que o Senhor me trouxe. Não quero usar de palavras persuasivas, eu quero ser usado pelo poder, ó Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado e glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui hoje o que eu quero falar com vocês, tratar com vocês, é sobre um assunto maravilhoso que está se perdendo dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro dos lugares que nós frequentamos. É sobre o governo das nossas emoções, governo da nossa vida. Existem dois tipos de governos, o governo do espírito e o governo terreno. Eu quero explicar para vocês no decorrer dessa mensagem qual que é o princípio desses dois governos e que podemos colher de recompensas e também de malefícios, se nós não usarmos de maneira correta, de maneira assertiva, o nosso governo aqui na terra. Primeira coisa, já que eu quero falar e revelar o seu coração nessa noite, tem muitas pessoas querendo que o poder de Deus, o governo de Deus, se instale na sua vida. E a partir disso aí, de um estralar de dedos, de um toque, de uma presença, de uma oração do pastor, ou até mesmo minha, você ache e começa a se comportar como um poderoso aqui sobre a terra. Já quero logo te informar que isso não vai acontecer na sua vida. O governo é um canal, é uma frequência na qual nós acessamos esse governo e tomamos posse desse governo. Não tem como a gente receber do nada ou ficar esperando que isso aconteça na nossa vida. Esse governo vai acontecer algo na nossa vida, na nossa caminhada, que se chama maturidade, que se chama crescimento, que se chama evolução. E a partir daí você vai começar a compreender e entender que o lugar que você está vivendo hoje, de vitimismo, de choramingar, de ficar se escondendo em cavernas, não é uma posição de uma pessoa madura que está disponível o governo do Espírito para ela. É um lugar de um bebezinho chorão dentro desses lugares. E hoje eu quero mostrar para vocês, aqui dentro dessa passagem bíblica, como Jesus ele tinha governo nas suas emoções. A primeira parte que eu quero mostrar para vocês é o governo que Jesus tinha nas suas emoções. Nesse momento aqui que o pessoal, os soldados romanos, estavam afrontando Jesus, estavam tocando no seu corpo, judiando dele, humilhando ele, do nada, né? Aparenta que do nada, de repente, ele libera essa palavra: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem.
Eu quero convidar você nesta noite, você que está no Facebook também, de nós voltarmos no tempo e se colocarmos no lugar de Jesus. Se alguém tivesse te afinetando, colocando uma esponja molhada de vinagre com uma vara de sopo na sua boca, para quem não sabe, era o papel higiênico do povo, dos soldados romanos. Então ele estava colocando na boca de Jesus, naquele momento, humilhando ele, o papel higiênico dos romanos, socando espada nele, zombando da pessoa de Jesus como uma divindade, como filho de Deus, como Messias. E mesmo assim, Jesus não permitiu que as emoções dele florescessem naquele momento e matasse, e executasse aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Deve ser por isso que ele acessou a plenitude do poder de Deus. Somente quem está amadurecido completamente vai receber esse tipo de poder do céu. Porque se algum de nós que está ainda caminhando na fé, meia boca, recebe um poder desse, nós ia fazer com estralo de dedos, ia matar todo mundo. Porque nós não temos controle das nossas emoções e do nosso coração. Mas Jesus tinha tudo isso. Se nós se colocarmos no lugar de Jesus naquele momento, pelo menos eu, que sou sincero, e exponho os meus sentimentos para que você também possa colher algumas coisas na sua vida, que você é ser humano, eu certamente falaria: Pai, vamos consumir esse povão? Olha o que ele está fazendo comigo, vamos matar esse povão. Assim como o Senhor abriu aquela vala em Êxodo capítulo 32, que Moisés foi subir ao monte para colher informações acerca do caminho, e o Senhor abriu aquela vala para pôr o povão, vamos pôr todo mundo lá dentro. Eu ia falar para o pai, mas como aquele lugar que Jesus assumiu não dava boca para mim, não tinha como eu assumir um lugar tão excelso, tão transcendente e tão elevado dessa forma, por causa da minha pequenez e do meu pecado, e até da minha carne estava inflamada, desde quando eu nasci pela semente de Adão. Então jamais eu ocuparia aquela posição. E Jesus ali, irmãos, ele consegue perdoar esse povo tudo e ficar em paz no seu coração. Um psicólogo renomado, famoso, chamado Augusto Cury, e até ateu no primeiro momento da sua vida, e ele estudando a mente humana, quando ele começa a estudar a mente dos apóstolos, tudo bem, mas quando ele chega na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, ele começa a estudar a mente de Jesus, e os seus estudos, os seus apontamentos já mostravam que todo ser humano tem dentro do cérebro uma frequência chamada de esgoto, que nos momentos difíceis, no momento de dor, de aflição, esse canal chamado de esgoto vai ser acessado. E nós vamos falar palavrões, nós vamos ficar irados, nós vamos ficar nervosos, nós vamos excomungar o mundo, o planeta, vamos blasfemar contra a criação, contra a divindade poderosa que criou tudo, e assim vai. Mas quando o Augusto Cury, ele chega na pessoa de Jesus, ele não consegue localizar em Jesus esse canal de esgoto, essa via de esgoto. Foi na onde que ele se rende ao Senhor e Salvador Jesus, e agora ele está palestrando e dando testemunho em redes nacionais de como poderoso é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando eu falo assim, irmãos, no primeiro momento eu entro na parte psicológica, nas partes emocionais, mas Jesus não tinha somente o governo nessas partes emocionais. Nós vimos com os nossos olhos que Jesus também tinha poder sobre a criação. Quando ele estava naquele barco com os apóstolos e o vento começou a bater contra aquele barco, o tempo se escureceu, ondas gigantes nos mares começou a se levantar, e Jesus dentro daquele barco tirando um sono profundo, descansando, e os apóstolos desesperados. Jesus, ele dá uma ordem também para os ventos cessarem. Aqui fica claro que Jesus também tinha poder sobre a natureza, sobre a geografia. Entende, irmãos? E tinha um poder sobre a vida desse homem fora do comum. E ele estava descansando dentro do barco.
Todos aqueles que conseguem alcançar uma maturidade de comunhão, de intimidade com Deus, vai descansar no meio das tribulações. Toda vez que nós passamos por dificuldades, aflições, nós se desesperamos, isso só mostra para nós. É difícil escutar isso e falar isso, mas quanto mais conhecimento eu adquiro da palavra, mais difícil as coisas ficam para mim e também vai ficar para você, porque eu vou compartilhar aquilo que eu tenho aprendido. Quando as coisas difíceis vêm até nós e chegam até a nossa vida e a gente fica desesperado, a única coisa que mostra é a nossa falta de comunhão e de intimidade com Deus. É a única coisa que mostra. Porque quem está ligado e conectado descansa e fica em paz. Aleluia. Jesus vai caminhando no decorrer da sua vida aqui sobre a terra. E numa certa feita, como diz o meu irmão Mateus, ele começa a caminhar sobre o mar. Aqui também mostra o seu governo sobre as águas. Ele usou de tapete a água. E nós sabemos a dificuldade que tem para nós ficar boiando dentro da água, nadando, né? Imagine Jesus quebrando a lei da física, a lei da química, a lei de tudo que existe e caminhando sobre as águas. E ele tinha o poder também sobre as águas. E Pedro olha aquilo lá e pensou com ele. Se Jesus tem poder sobre as águas e ele falou tudo aquilo que nós acreditamos, podemos fazer semelhante a ele, então esse poder eu também tenho. Manda eu ir que eu vou. E Jesus falou, vem, e ele andou sobre as águas. Pedro também, ele teve o privilégio de alcançar um pouco do governo sobre as águas. Só vai alcançar governos fora do padrão, fora da caixa, aqueles que têm atitude, aqueles que são loucos por Jesus e não vão mais ficar fazendo as contas matemáticas sobre as coisas existirem ou não. Milagre é milagre. Foge do raciocínio, por isso que chama milagre. E o dicionário vai dizer algo inexplicável. E Jesus tem desejo de transmitir esse governo sobre essas coisas para nós. Aí Jesus vai caminhando sobre a terra e ele começa a encontrar os enfermos, coloca a mão sobre os enfermos. Instantaneamente os enfermos são curados. Aqui também mostra o governo do mestre sobre os enfermos, sobre as enfermidades. Logo em seguida ele vai passando, ele percebe um homem lá em Gadar, com muitos espíritos malignos, morando naquele sepulcro, acorrentado por correntes, estourando aquelas correntes grossas nos seus braços. Um homem estourando correntes, porque o acesso do ser humano com coisas espirituais dá poder sobrenaturais para a pessoa. Então, já que os filhos de Deus, os crentes, estão com dificuldade para acreditar no poder que está liberado no mundo do espírito, quem é do Satanás vai acessar essas coisas tudo e vai começar a andar no poder também. E vai até confundir muito crente que não consegue fazer nada. Então, nós temos que assumir o poder que está liberado para nós. Satanás ali fazendo aquelas maravilhas, aqueles poderes, a hora que Jesus de Nazaré chega, na onde a pessoa que está com o Espírito Santo no coração, o espírito do governo dentro de si, os demais espíritos também reconhecem. E aquele espírito já se prostrou, já reconheceu que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, e o pau quebrou, e Jesus expulsou esse demônio tudo, e aquele homem ficou são, e começou a pregar nas Decápolis, que significa nas 10 cidades ali vizinhas, e começou a fazer aquela obra. Fica claro aqui também o governo de Jesus sobre os demônios. Mas, irmão Emerson, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer para vocês que Jesus, ele teve um propósito aqui em cima dessa terra. Ele veio aqui para poder mostrar o estilo de vida que eu e você temos que viver de acordo com a história de vida dele, de acordo com seus exemplos, de acordo com seus milagres. Mas nós, seres humanos, com a dificuldade de crer pela fé, mas atentos somente àquilo que os nossos olhos carnais podem ver, temos dificuldade de receber o governo de certas partes do mundo espiritual na nossa vida. Nós se apegamos na palavra, que não está errado também, mas existem outras coisas também que nós podemos acessar, que está livre para nós poder acessar.
E nós podemos acessar tudo isso. Mas nós, infelizmente, lutamos contra essas coisas que estão abertas e estão livres. E tem muita gente no Brasil e no mundo acessando tudo isso, acreditando, se lançando e fazendo a coisa acontecer, acreditando. Enquanto isso, eu e você estamos aí chupando o dedo, levando uma vida espiritual meia boca, hora quer desviar, hora quer estar com fé demais, hora quer profetizar até no vento, hora não dá conta nem orar para os filhos, e assim vai. Então a função de Jesus, irmãos, qual que é, na verdade? É nos salvar, sim, é claro. Mas e antes da salvação, ele veio nos purificar. E depois dessa purificação e dos ensinos que ele nos deixou para manter essa purificação ativa, entende? Ele ensina o processo da purificação e depois ele ensina como manter essa purificação, que é através da oração, do jejum, da intimidade, do perdão, da prática da palavra, é ou não é? Para quê? Para nós poder fazer uma limpeza do nosso coração, entende? E através disso, ele cumpre o seu papel, santifica a igreja de Cristo, santifica a sua noiva, dá poder a ela, e em Atos capítulo 2 é derramado algo ali, um espírito de governo, um espírito de limites, que ali em primeira instância, naquele momento, é manifestado o dom de falar em línguas. Mas não foi só isso que eles receberam. Foi o poder de governar, irmãos, sobre todas essas coisas que eu citei para vocês aqui. O poder do governo, a retomada, foi devolvida ali em Atos capítulo 2. Quando perdeu tudo isso? Porque Jesus veio recuperar tudo isso. Irmãos, eu quero te chamar a atenção para algo poderoso. Note que tem coisas espirituais que nós vamos viver aqui na terra, que são coisas passageiras. São espirituais, positivas, boas, mas são passageiras. Como, por exemplo, cargos eclesiásticos, pastor, bispo, apóstolos, obreiros, bispos, profetas e assim vai. São coisas reais, tá? Não estou criticando, tá? Esses cargos eclesiásticos, é necessário. O apóstolo Paulo até cita 5 desses cargos, né? Lá em Efésios capítulo 4, e um desses cargos, eu não sei se você percebeu, sumiu da igreja de Cristo, que é o primeiro de apóstolo. Não sei o coração do pastor, mais para frente, ele tomando a posse de novo desse governo na vida dele, se ele vai trazer a existência disso de novo, não sei. Mas está escrito ali. Essas coisas são coisas passageiras que vão ser usadas e desfrutadas aqui na terra. Mas o que vai ser desfrutado e é passageiro aqui na terra? Os dons do Espírito. Todos eles são passageiros. O amor é maior do que todos eles. Por quê? Porque o amor não é passageiro. O amor, você vai usufruir dele tanto aqui como lá. Entende? Então, por isso que você precisa se dedicar mais no amor e deixar um pouco as regras, as leis um pouquinho de canto. Porque as leis, as regras foram feitas, né, que nem o pastor disse aqui muito bem, para o povo que não dá conta de viver em amor. Então, por isso que o governo fez essas leis, existe cadeia, prisões, para quê? Para manter o povo quieto. Porque senão, com medo, reprimido. Porque senão o povo faz merda. Porque você acha que o povão está dando conta de governar suas emoções? De tanto traumas que passou, mais a astúcia do maligno contra eles? Não. Então essas leis vão ajudar um pouco o governo e as coisas ficarem em ordem, não acontecer um caos aqui na terra. Nós que somos filhos de Deus, irmãos, nós temos que andar no amor. Transcende as leis. Transcende as leis. Quem vive no amor transcende a lei. Eu vou ser dizimista porque eu amo, rapaz. Porque eu amo. Não quero nem saber. Entende? Então, irmãos, nós temos que se apropriar, em primeiramente,
dessas coisas que nós vamos ter aqui no governo terreno e que são eternas. E o governo faz parte dessas coisas, certo? Agora, o que eu quero mostrar para você, na onde perdemos esse governo? Esse governo se perdeu em Atos capítulo 1, Gênesis capítulo 1, abre lá junto comigo. Estou com um pouquinho de tempo, estou acelerando aqui. Parece que a minha mente se dá bem no aceleramento. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito assim, ó. Olha que interessante. Então disse Deus, façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Olha que interessante aqui, irmãos. Então a palavra está dizendo que Deus, no momento que Ele nos criou, Ele compartilhou algo conosco. O que Ele compartilhou conosco? A sua imagem, a sua semelhança. E isso está diretamente ligado com atributos compartilháveis. Entende? Deus compartilhou alguns atributos dele. É claro que tem aqueles atributos incompartilháveis, que são aqueles atributos que só o eterno tem, né, irmãos? Seres humanos não dá conta de ter. Como, por exemplo, estar em todos os lados ao mesmo tempo, saber tudo, ter o poder de tudo. Então, esse tipo de atributo, o Criador não compartilhou conosco. Compartilhou somente com o seu Filho, amém? Por isso que está escrito em Atos capítulo 2, que foi do agrado de Deus fazer do Senhor Jesus Salvador e o Cristo. Ele compartilhou esses poderes, esses domínios gerais com Jesus. E aqui, no Jardim do Éden, também foi compartilhado esse poder. Como que eu provo para isso para vocês? Note que os animais aqui, ó, a palavra está dizendo, e governe sobre os animais. Esse governo não está ligado com coisas exteriores. Está ligado com coisas interiores, a mente. Entendeu? Está ligado aqui. Essa revelação, esse código, esse espírito de governo que o Criador compartilhou com Adão e Eva, está relacionado com a mente. É algo poderoso, irmãos. É algo metafísico, né, que eles falam. É algo assim que você não tem como apalpar, entendeu? É coisa surreal, entendeu? Então, nesse momento, o homem está dotado de poder, está dotado desses atributos e começa a governar dentro daquele jardim, certo? Mas aí, irmãos, Satanás, ele sabe que esse governo também azeda para o lado dele, porque não sei se você reparou, quando nós lemos o texto, eu falei aves nos céus, contando mais de um céu. Tem teólogo que fala que é só os 3 tipos de céu, né? O céu que nós vemos com os nossos olhos, aquele outro mais alto um pouco, e lá na onde a águia voa, né? Mas aqui, na minha opinião, na minha concepção, essa palavra aqui está direcionada para 2 coisas. Anjos, seres que possuem aves. Entende? Então o governo que foi dado para Adão e Eva aqui, era um governo total e amplo. Amarrar os demônios também. Poder sobre esses bichos, né? De dar ordens para eles, de amarrar eles, tudo. E esse governo das emoções também, tudo aqui. Foi perdido. Perdeu. Por quê? Porque Satanás foi lá e influenciou com coisas que faz o ser humano negligenciar o seu governo, que eu quero citar algumas aqui nesta noite, entendeu? Ele fez uma proposta para poder abaixar o crivo de governo de Adão e Eva. Qual que foi essa proposta? Ser igual a Deus, cobiça.
trabalhou na mente deles, trabalhou nas emoções deles, ofereceu prazer para eles. E ele sentiu o desejo de desfrutar disso aí. Aí o que aconteceu? Para poder desfrutar, se perde algo. Eles perderam poderes. Eles perderam o governo que Deus deu para eles ao desfrutar aquela armadilha de Satanás. Certamente, se comer daquele fruto que eu te falei, Adão, você vai morrer. O povão comeu e ninguém morreu. Mas morreu sim. Morreu para Deus. E morrendo para Deus, cessa o governo. Não dá conta mais de governar. Aí já era. Aí acabou. Entende? E provando isso para vocês, é aqui em Gênesis capítulo 4, aquela passagem bíblica de Caim e Abel. Entendeu? Adão e Eva começou agora a criar os filhos sem governo, tá? Começou agora a ter filhos e filhas sem governo. E você vai ver o que vai dar isso aí tudo. Entendeu? O que aconteceu? Um dos filhos aceitou o compromisso que Adão sugeriu, mas o outro já entrou a inveja, a ira no coração e levou ele a executar a vida do seu irmão. O interessante é que no momento da execução, quando o Criador percebeu que a frequência de Caim estava baixa, por causa do pecado que estava rodeando ele, Deus ainda, com a sua infinita graça e misericórdia, foi lá ensinar o governo novamente, que se perdeu no jardim, que Adão e Eva não deu conta mais de ensinar, foi ensinar para Caim. Caim, se você se posicionar, o pecado está te rodeando, mas tem como você governar ele, dominar ele. Entendeu? Então o domínio sobre o pecado, irmãos, é uma coisa assim que não é um... Como que eu vou usar uma palavra aqui para poder explicar para vocês? Não é uma compra, sabe? Que você vai, ó, eu quero 100 conto de governo contra o pecado. Entende? É uma decisão, é uma posição que você se coloca diante de um pano de fundo que você está tendo na sua vida. Se você está dando crédito para os ensinamentos da palavra, você vai ter um bom pano de fundo para poder tomar suas decisões. Mas se você tem andado fora da palavra, em lugares que essa frequência não existe, na onde essa atmosfera próspera, poderosa, não está fluindo, certamente você não vai dar conta de governar, mas nem o seu sentimento que você sente. Não vai dar conta. Não adianta, não vai aguentar. E Caim não deu conta. Ele foi lá e tirou a vida do irmão, certo? Aqui eu quero citar para vocês, aqui nessa história que eu contei para vocês, dá para citar duas emoções que tiram o nosso governo. E o Senhor Jesus, Ele pede para nós ficarmos alertas em prol das nossas emoções. Principalmente de mim, tá? Você eu não sei, eu sei que você vai cuidar da sua vida, eu vou cuidar da minha. Como diz o Pablo Marçal, né? Eu estou cuidando da minha, eu sou muito nervosinho às vezes, Benedito. Entendeu? Eu tenho um pavio meio curto. Então eu estou treinando, porque tudo é treinamento, tá, irmãos? Estou treinando, tenho alcançado bons resultados com os meus treinamentos, entendeu? Até hoje. Faz 12 anos que eu não saí na mão de comer com mais ninguém, não tem nenhum boletim de ocorrência a mais. Glória ao Senhor. Mas tem muitas coisas ainda que eu quero governar sobre a minha vida, entendeu? Eu não quero, irmãos, para vocês terem noção, sair da minha casa, não, eu vou melhorar aqui para vocês. Uma vez eu estava jogando bola com os irmãos aqui da igreja, um cara lá no campo de futebol, que é briguento, ele invadiu alguns valores meus. Ele invadiu alguns valores meus. E eu estou cheio de Deus, batizado com o Espírito Santo, falo em língua, sou teólogo, tenho vida com Deus, Tibano. Mas naquele momento eu não dei conta de pensar em tudo isso. Eu queria estrangular aquele ser. Eu queria meter porrada para o lado dele.
E eu não estava nem aí de testemunho de quem estava vendo se eu sou crente ou não. Eu falei, mas por quê? Acontece. Entendeu? Então esse tipo, eu quero controlar total, eu quero ter o domínio. Eu quero governar plenamente sobre a minha vida. Total, em todas as áreas. Eu vou governar em todas as áreas. Entendeu? E a ira também não deixa de ser uma emoção que vai te conduzir a perder o seu governo e levar você a fazer burradas. Tem gente que tira a vida de outra pessoa por causa da ira. Aí no outro dia você pergunta para a pessoa o que aconteceu, ela está totalmente arrependida e não sabe como ela teve a coragem de tirar a vida de alguém. Por quê? Porque a ira, nós que estamos estudando o cérebro, né, pastor? Eu, pastor, a Letícia, o Mateus, é um canal do cérebro que abre, do Targon, que se abre, e nesse momento da ira, é um dos únicos momentos que o nosso cérebro, ele fornece toda a energia do cérebro. É nesse momento, ele despeja toda a energia do seu cérebro, ele te dá naquele momento. Para quê? Porque você está mandando informações para o cérebro que você está pronto a entrar numa treta. Então o seu cérebro quer te capacitar para você não levar desacerto. Entende? Então ele vai te dar aquilo. Você vai até fazer até assim, ó. Você vai crescer. Quem já assistiu o filme aqui do Incrível Hulk? Você acha que aquele filme é da onde? Baseado totalmente em coisas emocionais, tá? Aquilo lá é de fato. Quem já viu no Fantástico uma senhora, uma mãe, que levantou um carro para salvar o seu filho, e depois deram 50 quilos, um saco de cimento para ela, não deu conta de levantar? Em 2 frequências você consegue usar a energia total do cérebro, na ira e no amor. Caso contrário, o seu cérebro vai querer ficar descansando. É por isso que nesse período, pastor, que você e outros irmãos não puxamos a rédea da igreja para ir para frente, para a luta, agora a pessoa tem dificuldade para retomar tudo isso. Porque o cérebro dela quer descanso, quer sossego, quer paz. Então o cérebro dela já está naquele momento de descanso. Mas pode ficar tranquilo que logo, logo nós vai quebrar o pau nisso aí tudo. Nós vai chacoalhar o seu cérebro e vai fazer assim, que nem um abacate lá dentro. Que nem um caroço de abacate. E você vai assumir o seu governo. E você vai ser mais feliz assim, vai por mim. Quando a gente assume o governo, irmãos, nós somos mais felizes. Nós andamos de cabeça erguida nos lugares. Então, essa é uma, a ira. A outra é desejo. Toma cuidado com seus desejos. Vocês lembram de José? Quando ele estava governando a casa de Potifar, apareceu aquela mulher para ele. E ele deu conta de governar os seus desejos. Entendeu? Deu conta. Não tocou na mulher do rapaz. Ficou claro em ver a história de José. Os irmãos de José vendeu ele como o quê? Quem lembra? Como escravo. Essa era a visão dos irmãos de José, certo? E essa também vai ser a visão de muitos familiares teus, amigos do mundo, da sociedade. Eles vão te ver como escravos. Mas qual que é a visão de Deus para nós? Qual que era a visão de Deus sobre José? Quê? Qual que era? Quem sabe? Governador. Por isso que Jesus veio trazer de volta para nós esse poder que foi perdido por Adão e Eva, para poder governar. Entende? Então, José deu conta de governar as emoções de ser traído, que não é fácil. É por isso que Jesus não eleva os nossos padrões de muita gente aqui, porque você não dá conta ainda de ser perseguido, você não dá conta ainda de receber críticas. Isso aí começa de mim, viu? Eu estou me preparando, falei com o pastor, para receber críticas. Porque na onde Jesus vai nos levar, são lugares de muita frutificação. E quando você vai lá no fileirão, atrás de uma manga, aquela manga amarelinha lá no pé, o que você faz com ela?
para derrubar ela. Né, Mara? Você vai meter pedra nela. Então, irmãos, não só para mim, não só para o pastor, mas para todos vocês. Vão se preparando. Porque o lugar que Jesus vai nos colocar é um lugar de destaque. É um lugar de sucesso. É um lugar de prosperidade. Rapaz, fiquei feliz com a meia dúzia de aleluia. É um lugar de prosperidade, irmãos, porque nós vamos governar essa preguiça nossa. Nós vamos governar essa falta de não querer ir para cima, de buscar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Entendeu? Nós vamos para cima, nós vamos prosperar, nós vamos fazer um regaço aí, que a graça de Jesus até ele voltar. E já está acontecendo tudo isso. Essa é a segunda emoção. Eu não sei se isso é emoção, mas se é algo carnal. Homens valorosos aqui desta noite, tome cuidado com as mulheres de Potifar. Porque elas são sedutoras e a função delas em especial, não é porque você é bonitão não, viu? Jesus fez um milagre, você já casou, fica quietinho com essa. Não vai me arrumar confusão por aí, né, pastor? Entende? É justamente para quê? Para derrubar o seu governo, para tirar sua moral de marido, para tirar sua moral do mundo do espírito, para acabar com a sua energia espiritual, para te colocar culpa nas suas costas, e você vai carregar isso aqui no seu lombo, e os demônios vão sapatear na sua mente. Porque uma pessoa sem governo é subjugada pela culpa. Entendeu? Então toma cuidado com isso. Eu estou falando dessas coisas aqui emocionais, tá? Eu citei esses exemplos. Agora eu quero citar exemplos. Olha onde Jesus me levou, rapaz. Eu estava pregando essa palavra lá na empresa e ele me deu essa revelação no momento da mensagem. Eu falei, nossa, que lindo. Mas não falei lá na hora, né? Aí eu guardei. Escrevi ela para depois estar replicando, porque foi muito bonita essa mensagem. Tome cuidado com alguns produtos químicos que veio especialmente para derrubar o seu padrão e a lucidez da sua mente e o seu governo. Quais são eles? Bebidas alcoólicas, drogas, remédios controlados. Toma cuidado com isso daí. Está arrepiando meu corpo inteirinho aqui. Irmão careca, beber é pecado? Eu não quero nem saber dessas porcarias. Eu não vou responder mais essas coisas. Na internet, eu não quero nem saber mais dessas conversas fiadas. Entendeu? Vai beber quem quer. Mas eu estou mostrando para você que quem elaborou essa composição química, a maior parte delas, né? Porque a composição bíblica é para tomar só um cálice. O nego boca em 2, 3 litros aí. Derruba a sua lucidez. Aí você sabe o que acontece? Você vai ficar enchendo o saco dos outros, da sua família, sendo um chato, sendo É isso que vai acontecer quando abaixar o crivo seu, a sua lucidez. Quem é você para falar? Eu sou um ex-alcoólatra. Que acontecia isso comigo, pessoal do Facebook. Você que é crente de igreja já faz muitos anos, está perguntando se eu posso beber ou não. Isso, bebe, que a sua lucidez se acaba, o seu governo também é tirado. E você vai fazer merda. Entende, irmãos? Pergunta para o Marcelo Targão, outro dia ele estava contando os testemunhos dele para mim, o que ele fazia por causa da falta de governo mental, por causa do vício, por causa da droga. Como escravizava ele. Que ele não dava conta nem de pensar o que ele estava fazendo. Aí vai acontecer isso aqui. Eu quero te dar, da minha vida, eu quero te dar pelo menos 3 sintomas que a bebida já derrubou o seu governo. Eu quero te dar 3. Primeiro, de 6 meses para trás, o seu nome está lá na cadeia, boletim de ocorrência. Está lá. Primeiro sintoma que a bebida já te governou. Segundo sintoma que a bebida te governou.
A sua esposa, a sua família tem chorado entre 1 e 2 vezes na semana. Por causa dessa porcaria. Segundo. E terceiro. Não dá mais para recuperar. Você já acabou com o seu casamento por causa dessa bosta. Agora você está orando por isso para poder voltar de novo. Tem muita gente que me chama de fraco, Mateus, porque eu não bebo mais. Você não dá conta de governar os seus sentimentos, você não dá conta de beber uma cervejinha. Eu bebo cerveja sem álcool às vezes, irmão. Zerada de álcool, foi comprovada. Só para encher o saco também. Eu não sou viciado nessas porcarias, não. Entende? O que acontece? Sou fraco. Faz 12 anos que eu não tenho envolvimento com boletim de ocorrência e minha esposa e minha filha não choram por causa dessas porcarias e eu nem fico enchendo o saco deles por causa disso daí. Entendeu? Aí agora eu vou falar para vocês o que se acha forte, que eu dou conta, eu aguento as bebidas alcoólicas e você que é um fraco. Eu fui visitar gente até batendo cabeça no portão, descontrolado por causa da bebida. Você sabe o que acontece quando você bebe? O seu cérebro perde o crivo. Ele perde a lucidez. É por isso que foi comprovado cientificamente que uma lata de cerveja, você é proibido de catar num volante. Proibido. Porque derruba todos os seus sentidos. Derruba todos os seus reflexos. Uma latinha. Aí quando isso abaixa, você fica sem lucidez na mente. Aí o seu pano de fundo começa a vir à tona. Os seus maus relacionamentos resolvidos. Problema com pai e com mãe. Tá? Você que tem problema com pai e com mãe, resolve isso daí. Senão você não vai conseguir desfrutar do melhor que Deus tem para você. Porque pai e mãe tá ligado com a autoridade divina. Tem que resolver isso aí. Perdoando, deixando o pai e a mãe encher o saco para lá. Perdoa esse povo, ama eles. Entendeu? Quer saber porque a sua vida não muda? Porque você sempre tem feito as mesmas coisas. O seu cérebro está te governando. Ele te faz isso, isso, isso e isso, você não dá conta de mudar. Porque você não sabe quem você é. Eu acabei de ler nessa noite que nós somos a imagem do Deus vivo. Esses dias eu fui fazer um propósito para poder ficar sem café uma semana. O café quis pregar peça em mim. Tipo, essa praga vicia mesmo, rapaz. Eu falei, não, quem governa a minha vida sou eu, rapaz. Eu vou ficar sem você. É eu que mando, é eu que estou no controle. E fiquei, irmãos. Rapaz, olha, não foi fácil não, hein. Depois de 3 dias, a coisa estabiliza, né. O seu cérebro, ele não é bobo. Ele vai fazer o controle. Ó, isso aqui é sério, é ciência. Usa a seu favor, gente. Mas, irmão, você vai ficar falando de ciência, de cérebro. Eu vou usar tudo ao meu favor. Jesus está me dando a sabedoria, eu vou para cima. O seu cérebro vai fazer assim, ó. Ele vai meter energia em você para te deixar quietinho, sem governo, quieto. Você não encher o saco de ninguém. Vai ficar quietinho. Quando ele perceber que você está gastando mais energia que ele está colocando para te deixar quietinho, para fazer outras coisas, ele não é trouxa. Ele fala assim, rapaz, eu vou ter que liberar esse rapaz e padronizar e colocar no piloto automático essa nova passagem desse rapaz, senão eu estou no sal. Olha o tanto de energia que ele está consumindo. Aí ele solta aquele hábito e é fabricada uma nova corrente neural. Aí fabrica ela e você vai mantendo ela. E ela vai só passando energia ali dentro, passando energia. E a outra só vai secando. Não marca não que ela está ali viva, viu? É uma pisada na bola, ela acende de novo. E nós vamos governando essas coisas. Amém, irmãos? Encerrando a palavra de hoje, para vocês, tem se levantado bastante psicólogos, coach, analistas corporais, psiquiatras,
neuros, aquelas pessoas que mexem com hipnose. Como é que é o nome desse povo, pastor? Que mexe com hipnotismo. Hipnólogo, terapeutas, para poder ajudar o ser humano a governar suas emoções. Eu fiz 2 cursos já sobre isso. E funciona, tá, irmãos? Funciona. Só que é uma coisa que você precisa saber. E nós vamos usar, o pastor já conversou com a gente, quando for necessário usar essas ferramentas científicas para poder trazer um pouco de mudança para nós vamos usar, certo? Mas o que você não pode se confundir é o seguinte, que essas pessoas, elas vão conseguir trazer esse governo para você nesse plano, nessa terra. E o que você precisa é o governo espiritual em primeira instância. Você precisa primeiramente do espiritual. Esse povo não tem poder contra os demônios. Esse povo não tem poder para ministrar uma cura. Esse povo não tem poder para entrar profundamente nas feridas, que eles têm essas ferramentas, tá? E conseguem resolver muitas questões no coração do povo, mas o bálsamo só vem do céu. O poder da culpa, eles ficam caçando, Benedito, coisas, ideias para poder tirar a culpa do ser humano, para o ser humano poder viver em paz. Eu falei, rapaz, os crentes lá da minha igreja, nós temos uma ferramenta do céu para isso daí. É o sangue de Jesus, o nosso Senhor. E como uma parte não acredita, né, em Deus, ele usa as ferramentas para tirar a culpa deles. E Jesus veio, irmãos, para poder devolver esse governo para nós. Entendeu? Então toda a culpa que você sente sobre os seus erros, tudo que você viveu de errado, essas cagadas, tudo que você fez. Para com isso, moço, de viver com culpas. Porque Jesus se manifestou para poder oferecer para você e para mim o perdão para os nossos pecados. Não faz sentido ter culpa, porque Ele nos perdoou. Entende, irmãos? Então nós temos que andar no Espírito. Nós temos que andar no poder do Espírito Santo mesmo, do Pai habitando no nosso coração e nós indo para cima. Aí Deus colocou no meu coração aqui na hora do louvor. Aí você sabe o que está acontecendo com a igreja, pastor? Os crentes não estão dando conta de governar suas emoções, as suas razões. Aí você sabe o que eles fazem no culto? Quer governar o Espírito. Eles querem governar o Espírito, quer parar o Espírito. Esses dias estava eu, Douglas, conversando com uma pessoa que nós amamos muito. E eu percebi que ele tem um bloqueio na mente em falar em línguas, do dom de falar em línguas. Percebi que ele tinha um bloqueio, né, que ele passou por diversas igrejas. E as últimas que ele passou foram igrejas tradicionais, que não acreditam nos dons do Espírito. Aí, irmão, você entende? Olha que interessante que eu quero mostrar para vocês. Essas igrejas estão salvas, são abençoadas, mas eles não vão desfrutar de coisa que eles não acreditam. O governo, para nós assumir, eu acredito, eu vou acessar. Eu quero acessar aquilo que existe boa. Aí essa pessoa se escandalizou quando eu falei disso. Eu falei, não, mas eu falo, mas eu não estou bloqueado não. É que tem horas para poder falar isso daí. É mais para menino, né, que fala isso daí. Ele falou para mim, a pessoa. Falei, é para menino? E ele tinha acabado de dar uma fala para nós, poderosa, uma fala viva da Bíblia, que nós temos que parar de ser grandes, adultos e voltar a ser criança. Aí o Douglas já pegou, desceu o cajado nas costas dele, falou, mas você acabou de pregar isso para nós, você já está voltando atrás na sua palavra? Aí tem acontecido isso. Aí ele falou assim, não, mas quando você estiver ministrando a palavra, esse dom de falar em línguas pode atrapalhar o culto. Irmãos, presta atenção nessas revelações que eu quero dar para vocês. Em qual momento o dom de falar em línguas pode atrapalhar um culto, quem está aqui em cima falando? São coisas, travas emocionais que a pessoa não dá conta de ser livre. Graças a Deus nós temos um pastor que está com a mente aberta e ele nunca falou para mim, Emerson, você não pode falar em línguas no altar. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque ele sabe.
Ele está deixando eu ser livre. Ele está deixando eu fazer o que eu quero fazer com Deus. Eu tenho essa liberdade. E homens jamais colocarão algemas nos meus braços quando eu estiver ministrando. Quando eu estiver falando em línguas estranhas aqui, eu estou edificando a si mesmo. Você quer ser edificado, vai cuidar da sua vida e vai orar. Porque eu estou buscando de Deus aqui, Ele me passa informações no momento que eu estou falando em línguas. Agora, se você quer também ser edificado, ora você também. Eu comecei a ensinar minha esposa. Comecei a ensinar ela a cuidar da vida dela. E ela tem melhorado muito. Porque ela tem vontade de fazer as coisas, mas ao seu redor tem pessoas, tem crenças, tem pessoas que pensam diferente. Eu falei, quem fala em línguas, edifica a si mesmo. Continua nessa situação sua que você não vai dar conta de vencer nada na sua vida. E ela tem se fortalecido cada vez mais. Porque o Espírito influenciou ela, quer dar algo para ela. Eu falei, rasga, deixa fluir, velho. Não para. Não deixa a água fluir em você, fala. Entendeu? Quando alguém estiver falando em línguas, irmãos, peça a Deus. Seja homem, seja mulher, de pedir a Deus o dom para traduzir isso aí. Porque fazer isso aqui, e apontar lá o rapaz, para que falar em línguas? Para que isso? Só é sintomas que a pessoa está sem governo na vida dela e ela está caçando para meter o pau. Entendeu? Então, irmãos, é desse jeito. Vamos ser livres em Cristo para poder fazer o que Ele deseja que tem que ser feito. Eu quero ser livre, irmãos. Quero ser livrinho. O que Ele pedir para mim fazer assim vai ser feito e boa. Amém? Fica de pé, vamos orar. Procure governar somente as coisas que ameaçam o seu governo. As coisas que incentivam, estimulam o seu governo, não faça isso. Deixa fluir o rio. Deixa o poder de Deus entrar. Entendeu? E a coisa fazer em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês nesse momento. Jesus quer devolver o governo para a vida de vocês, de cada um, tá? A intenção dele, o desejo dele é devolver esse governo para vocês. No casamento, na casa, nas finanças, na família, no espiritual. Não vamos começar a usar o nosso governo espiritual, amarrar esses demônios que estão enchendo o saco da nossa família. Entendeu? Usar o nosso governo em nome de Jesus, amém? Feche os olhos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Pai, eu quero te pedir, Senhor Deus, o seu poder sobre a vida dos meus irmãos aqui nesta noite. Pai, se a sua palavra falou com algum deles aqui, Pai, que o Senhor possa fluir com o seu rio, Pai. Trazer, Pai, a sua água que limpa, que purifica, Pai, o seu poder. Toma o coração dos meus irmãos aqui, Pai. Usa eles dentro do chamado deles, ó Pai. Chama eles para assumir a sua posição, o seu governo. Que todos os bloqueios deles, meu Pai, mentais, por causa de falta de governo. Tem muita gente que não se posiciona, Pai, com medo de trair a esposa, com medo de ser criticado, com medo de ser injustiçado. Mas nós que estamos contigo, que temos esse governo, Pai, não precisamos temer. Não faz sentido temer, ó Pai, porque nós estamos debaixo da sua graça, debaixo do seu amor e usando esse poder que o Senhor nos proporcionou com a sua morte naquele madeiro, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar esse povo aqui dessa igreja, Pai, e ministrar sobre eles, ó Pai, o governo, Pai, sobre eles, ó Deus. O governo sobre a vida deles, Pai. O governo do mundo espiritual, Pai. Esse poder que o Senhor compartilhou conosco, e foi um preço muito alto, que foi a sua morte naquele madeiro, Pai, para poder devolver para nós esse governo. Pai, em nome de Jesus Cristo, na onde tem um demônio, Pai, atrapalhando a mente dessa pessoa, o caminho dessa pessoa, segurando essa pessoa, eu uso o meu governo nesse momento, amarro esses demônios para pararem de operarem e realizar obras na vida dos meus irmãos aqui. Também libero uma palavra de bênção para o pessoal do Facebook. Eu quero abençoar todos eles, ó Pai, que ali estão.
que não estão conseguindo governar, Pai, as suas paixões. Pornografia, masturbação, Pai, bebidas alcoólicas, drogas. Eu libero sobre eles agora, Pai, uma autoridade de governo sobre essas coisas, ó Pai. Eu libero sobre essas pessoas que precisam disso. Eu sou a frequência para eles. Eu sou a pedra do quebra-cabeça deles, ó Pai. E eu ministro sobre eles o controle, meu Pai, desses desejos. Eu ministro sobre eles, ó Pai, a paz de espírito para poder governar. Te agradeço, Pai, pela vida de cada um desses irmãos que aqui estão. Que a partir de hoje, Pai, o Senhor começa a borbulhar isso no nosso coração, queimando essa chama. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa visão que eu acabei de ter nesse momento. O Senhor Jesus me mostra corações cheios de gelo aqui nesse momento. Pai, que o fogo, meu Pai, que o seu fogo, o fogo do governo, meu Pai, do alto, possa queimar esse coração. Para poder, Pai, assumir novamente o propósito, Pai, de pregar a palavra. Essa pessoa, Pai, não se vê mais pregando a palavra, porque esse gelo está tomando o coração dela. O Senhor possa queimar esse coração. Acenda a chama, Pai. Pai, eu sou uma brasa viva aqui na terra. Então, em nome de Jesus, eu ministro sobre essas pessoas, meu Pai, a brasa de fogo no coração, para poder ter o desejo de pregar a palavra novamente, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Que esse coração pega fogo, meu Pai. Incendeia esse coração nesta noite, Pai. Coloca fogo nesse coração, meu Pai, de fazer algo para o Senhor. Queima esse coração, meu Deus, em nome de Jesus, acenda essa chama. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, abençoa cada um de nós. Te agradeço por esse dia, por a vida, pela sua existência. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Se Deus é por nós, tudo posso. O Senhor é o nosso pastor. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Essa bênção está sobre a sua vida e sobre a minha. Tem uma semana maravilhosa. Põe a mão aqui, ó. Aqui atrás da cabeça, aqui, ó. Põe a mão atrás da cabeça aí, ó. Tem uma semana maravilhosa e que o governo do Espírito possa cuidar do seu coração. Você vai governar tudo na sua vida. As suas emoções, o seu trabalho, os seus ambientes, os seus pensamentos. E você vai dar conta de ser muito feliz e viver em plenitude em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Aplauda o Senhor.